Deus está do nosso lado. Deus não nos abandona nunca. A gente é que abandona Deus. Sabe, é dogma de fé. É dogma de fé que desde o nosso batismo a Santíssima Trindade mora no nosso coração, na nossa alma. Não vá buscar Deus lá longe, não. Não, Deus mora no seu coração. Não tem uma música que canta assim: Deus habita no meu coração, Deus habita no meu coração. Deus habita no meu coração, na minha alma. Então você pode encontrar com Deus em qualquer lugar, no silêncio, porque Deus está aqui e agora. Então, gente, se Deus está com a gente não pode ter medo. Agora, uma coisa importante de lembrar é que a alegria é um dom do Espírito Santo. São Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, São Paulo fala dos frutos do Espírito Santo. Ele fala paz, amor, alegria. Alegria é um dom do Espírito Santo. É um dom sobrenatural do Espírito Santo. Ele está além da natureza. Por isso a gente pode ser alegre até nos momentos difíceis da vida. É preciso entender o seguinte: alegria é diferente de prazer. Prazer é uma coisa, alegria é outra. O prazer é a satisfação do corpo. Você come uma fruta com prazer, você toma um sorvete com prazer. Há prazeres que são lícitos e há prazeres que não são lícitos, são pecaminosos. Deus quis dar a nós alguns prazeres legítimos: a comida gostosa, um sorvete gostoso, um casal que vive o prazer sexual casado, no casamento, no matrimônio. Deus, o Papa Pio XII disse: o casal tem o direito de usufruir do prazer do sexo. O casal casado, unido por Deus na igreja. Há prazeres que são pecaminosos: aquele prazer do adultério, aquele prazer do dinheiro roubado, aquele prazer da corrupção. Esse não presta. Mas o prazer é a satisfação do corpo. Agora existe a alegria, que é a satisfação do espírito. O prazer desordenado, quando ele passa, ele deixa gosto de morte. Mas a alegria, quando passa, deixa sabor de vida, porque é da alma. Por isso que a igreja, na liturgia, a igreja reza assim: que Deus nos ajude a viver por este mundo, caminhando entre as coisas que passam, mas abraçando somente aquelas que não passam. Por quê? As coisas que passam, acabam. Você pode tomar o sorvete mais gostoso do mundo, ele acaba. Você pode ir na festa mais incrementada, acaba. Mas a alegria é aquela felicidade que não acaba. Por isso que aquele autor, o Antoine de Saint-Exupéry, aquele que escreveu O Pequeno Príncipe, ele diz assim: o mais importante é invisível aos olhos. O mais importante é aquilo que a gente não vê, não é? Aquilo que a gente não vê, aquilo que é abstrato. Um dia eu fui ensinar para o meu netinho o que é um objeto, alguma coisa abstrata. Eu falei: olha, abstrato é aquilo que você não pode pegar na mão. Ele diz: já sei, vovô, um ônibus. Eu digo: não é isso. Não é um. Abstrato é aquilo que você não pode. Abstrato é aquilo que você não pode segurar, né? A dor, a saudade, a alegria, você não pode segurar com a mão.
né? A fé, a esperança, a alegria, a paz, não tem como segurar com a mão. Mas quando você conquista, não passa, porque a paz não morre, não acaba que nem um sorvete, a alegria não acaba que nem um sorvete, a felicidade não passa que nem uma festa. Por isso que no céu a felicidade vai ser para sempre, eterna, não tem fim. É para lá que Deus nos preparou, né? É para lá que a gente caminha. Então a felicidade nesse mundo, gente, dá para a gente conquistar. Algumas coisas são importantes, sabe? Eu queria listar aqui algumas coisas importantes para a gente ser feliz sempre. Primeira coisa, já falamos, segura na mão de Deus, vive com Deus, reza. Mas tem outras coisas importantes que a gente precisa falar. A gente precisa aprender a fazer a vontade de Deus. Quem não faz a vontade de Deus não é feliz. É muito fácil de entender. Existe alguém melhor do que Deus? Não. Existe alguém mais sábio do que Deus? Não. Existe alguém mais douto do que Deus? Não. Existe alguém melhor do que Deus? Não. Existe alguém que morreu na cruz por causa de você e por causa de mim? Não. Então, a coisa mais lógica do mundo é eu seguir a vontade de Deus. Se Deus é a excelência, eu quero seguir Deus. Quando você está doente, você quer o melhor médico, não quer? Eu que operei a minha vista 8 vezes, tive que ir para São Paulo. Fui lá, pagar, buscar um médico caro, porque a minha vista era complicadíssima. Ora, tem médico melhor do que Deus? Tem engenheiro melhor do que Deus? Não tem. Então eu vou fazer a vontade dos outros, ao invés de fazer a vontade de Deus, só se eu for burro. Eu gosto de fazer essa comparação. Alguém desenvolveu essa máquina aqui do meu amigo Balinha. Essa coisa extraordinária, né, Bala? Alguém desenvolveu isso daqui. Quem foi? Engenheiro eletricista, especialistas em ótica, um mundo de tecnologia. Mas os caras que escreveram isso daqui, eles fizeram um catálogo. E o meu amigo aqui, quando vai usar essa máquina, ele usa o catálogo. Porque tem 500 botõezinhos aqui, que eu não só apertar qualquer um deles aqui, eu desligo. Ora, Deus fez cada um de nós que é muito mais complexo do que essa máquina. E Deus escreveu um catálogo de como é que essa máquina que é você deve funcionar. Assim como os engenheiros, os técnicos que fizeram essa máquina aqui, escreveram um catálogo. E se o sujeito não obedecer o catálogo, ele vai queimar a máquina, ou ele não vai fazer a máquina funcionar. Não é verdade? Você é uma máquina de Deus. Esses dias alguém perguntou assim: você gosta de fazer tatuagem? O sujeito respondeu assim: não, a gente não põe um adesivo numa Ferrari. Mas você vale muito mais do que uma Ferrari. Você é muito mais do que uma Ferrari. Você é muito mais do que uma extraordinária máquina dessa aqui. Mas o Criador fez um catálogo. A palavra de Deus é o catálogo da felicidade, de como é que você tem que operar essa máquina aqui, respeitando essas 3 dimensões que Deus colocou nessa máquina: o físico, o emocional e o racional, e além de tudo o espiritual. Essa máquina é complicadíssima. E se eu não for olhar o catálogo do Criador, do engenheiro, do doutor, do mestre que fez essa máquina, eu vou queimar essa máquina. Se o catálogo do teu ventilador diz lá: você tem que ligar esse ventilador em 110 volts, e você diz assim: ah, não, está muito calor,
eu vou ligar esse ventilador em 220, que eu quero ver esse ventilador ventilar mais. Ele vai ventilar mais por 30 segundos, depois você vai sentir um cheiro de queimado. Por quê? Porque você foi um imbecil que desrespeitou o catálogo do engenheiro que fez o ventilador e que mandava você usar o ventilador em 210. Você foi burro e você enfiou o ventilador numa tomada de 220 e você queimou o ventilador. Gente, tem muita gente queimando a própria vida. Por quê? Porque está ligando a tomada em 220. Porque o Criador nos deu uma lei, o Criador nos deu um catálogo, o Criador nos deu um livro de sabedoria, mas nós dizemos assim: não quero seguir esse catálogo, eu vou tocar essa máquina do meu jeito, e aí eu queimo a máquina. Vocês estão entendendo? Então não tem jeito de ser feliz sem fazer a vontade de Deus, sem observar os mandamentos de Deus. Um grande santo doutor da igreja, que se chamava Santo Afonso de Ligório, que foi o fundador da congregação dos padres redentoristas, os padres aqui amigos de Aparecida. Santo Afonso de Ligório dizia que para a gente ser santo, a gente precisa de duas coisas. E ser santo nós já vimos que é sinônimo de ser feliz, não é? O Eclesiástico disse que a felicidade está ligada com a alegria, está ligada com a santidade. Santo Afonso diz assim: para você ser santo, ser feliz, você tem que observar duas coisas. Primeiro, fazer o que Deus quer. Segundo, querer o que Deus faz. Vamos pensar um pouquinho nisso. Primeiro, fazer o que Deus quer. Segundo, querer o que Deus faz. Ou seja, aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Mas vamos devagar. Primeiro, fazer o que Deus quer. O que é isso? Ora, é muito simples. É viver os mandamentos de Deus. Lá no capítulo 19 do Evangelho de São Mateus, um jovem chegou para Jesus e disse, engraçado que São Marcos, quando narra esse evangelho, diz que o jovem veio correndo e se ajoelhou diante de Jesus e perguntou: bom mestre, o que é preciso fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: por que você me chama de bom? Bom é só o Pai. Não é que Jesus quis dizer que ele não era bom, né? Ali ele falava como homem. Mas ele disse para os jovens: viva os mandamentos. Você quer a vida eterna? E os jovens perguntou: quais? Ele disse: não mate, não roube, não adultere. Citou os 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. Essa passagem é importantíssima. Por quê? Porque Jesus pegou os 10 mandamentos que estavam lá no Antigo Testamento e ele trouxe para o Novo Testamento e deixou os novos mandamentos valendo para sempre. Se tornaram perenes. Pronto, Jesus não ia falar mais nada para ele. Viva os mandamentos. Depois o jovem disse assim: mas Senhor, isso eu já estou vivendo desde a minha juventude. Jesus disse: então você quer mais? Então você quer ser perfeito? Bom, se você quer ser perfeito, então você vai, vende tudo. Era um jovem rico, dá para os pobres e me segue, e você então vai ser feliz. Aí já não é mais mandamento, aí já é conselho evangélico. Mandamento é para todo mundo. Conselho evangélico, seguir Jesus como um sacerdote, como um consagrado, aí já é para quem quer, para quem tem vocação, aí já é conselho evangélico. Então Jesus disse: viva os mandamentos. Gente, se nós vivemos os 10 mandamentos, nós seremos felizes. Por quê? Porque eu vou ter uma consciência em paz. Você sabe o que tira muita paz de muita gente? É a consciência. Porque a consciência não tem paz. Existe uma vozinha dentro de nós que diz assim: evite o mal, faça o bem. É a voz de Deus. Evite o mal,
Faça o bem. Fazer o bem faz bem. Fazer o bem faz a gente alegre, feliz. Os antigos diziam fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem sem olhar a quem. São Paulo diz: faça o bem até para os seus inimigos.